Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. E nesse vídeo, gente, já vou ser bem direta nesse assunto, que é algo que fica na nossa cabeça. Será que Deus está falando comigo? Será que eu escuto Deus? Como reconhecer a voz de Deus? Então, eu trouxe algumas formas que Deus fala com a gente. Então, se você tem dúvida de como escutar a voz de Deus, fique nesse vídeo até o final. Então, bora lá. Para começar, nós temos que ver Deus como uma pessoa, um ser relacionável, alguém que quer se relacionar com a gente, que quer ter intimidade, que quer ter comunhão, e é um ser que vive com a gente, que fala com a gente, que se comunica com a gente. E nós temos que ter intimidade com Ele. Então, a primeira coisa, nós temos que buscar intimidade com Deus, porque quanto mais a gente conhece a Ele, mais a gente vai se tornando, mais a gente vai estar suscetível à sua voz, vai reconhecer a sua voz com mais facilidade, a forma que Ele vai falar com você. Eu trouxe aqui de uma forma universal de como Deus fala com a gente, mas também de formas específicas. Ele fala com um filho, ele fala de uma forma diferente que ele fala com outro filho. Então, a gente tem que reconhecer a forma de cada um. Eu gosto de pensar que Deus fala com a gente, igual a gente conhece nossa família, se a gente tem muito contato com o nosso pai, com a nossa mãe, a gente já reconhece a voz deles. Não precisa estar naquela intimidade, ou se a gente vê um vídeo deles, escuta um áudio, a gente já consegue reconhecer a voz deles, a gente não precisa estar pessoalmente. E a mesma coisa com Deus. A gente não precisa tá 100% ali assim, a gente consegue ouvir Deus na rua, a gente consegue ouvir Deus no trabalho, a gente consegue ouvir Deus nos afazeres, porque a gente já tem uma intimidade com Ele. Então, o primeiro ponto aqui é, temos que ter intimidade com Deus para poder reconhecer o que Ele está falando, o que Ele está querendo falar através de coisas, através de pessoas, através de sinais, e é o que a gente vai ver mais para frente. Então, primeiro tem essa visão de Deus, de ter uma intimidade com Ele, de conseguir reconhecer a voz dele e perguntar a ele também, Deus, qual é a sua forma que você mais gosta de falar comigo? Ou até mesmo você, Deus vai falar com você de uma forma que você entende melhor. Então ele conhece os seus filhos. Deus fala comigo de uma forma específica e no final desse vídeo eu vou falar um pouco da minha experiência. E já escutei Deus de várias formas, mas Deus hoje ele fala comigo de uma forma mais específica, que é a forma que eu consigo ter um pouco mais de conforto e saber que ele está falando comigo. Então, guarda aí para vocês. Outro ponto que Deus fala muito com a gente, e é óbvio, que é através da palavra de Deus, é através da Bíblia. Gente, isso aqui, ó, é o nosso manual. Vou até deixar logo o nosso versículo-chave, que diz assim, lá em João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, está falando que as suas ovelhas, aquelas pessoas que têm intimidade com Deus, escutam a voz dele e seguem a ele, ou seja, têm intimidade com ele. Isso aqui, gente, é o nosso manual, é onde a gente vai encontrar mais intimidade com Deus, é onde a gente precisa, é a nossa porta de entrada para ter intimidade com Deus. Então, não descartem isso aqui. Às vezes a gente procura sinais de Deus através de várias coisas. A gente quer ouvir Deus falando através de pessoas, através de vídeos, pregações na igreja. Mas no nosso quarto a gente precisa ter uma comunhão, a gente precisa ler a Bíblia. Porque é onde Deus se revela, Deus é a própria palavra. Deus é a verdade, é a vida. Isso daqui é essencial na nossa vida com Deus. Porque aqui tem promessas, aqui tem conforto, aqui tem respostas. Então, muitas vezes, gente, Deus falou comigo através da Bíblia. Eu, às vezes, no momento desesperado, até mesmo precisando de uma resposta, eu falava, Deus, eu dedico esse tempo para ti e aonde eu abri, que o Senhor vem falar comigo. E muitas vezes, quando eu abria a página, eu folheava a página, Deus falava ali comigo naquela passagem, fazia saltar as palavras que Ele queria, o Espírito Santo vinha e falava comigo através daquela palavra. Então, gente, isso daqui é, é como se a gente abrisse daqui e saísse aquela musiquinha. Oh, é realmente isso, gente. Tem um negócio aqui, que é Deus, que faz brotar a nossa vida, né? Aqui temos promessas, aqui temos respostas, então é essencial isso daqui. Sendo que a palavra de Deus é uma forma universal de Deus falar com a gente. Então, provavelmente, você sendo novo convertido ou não, que queira, que está buscando ter mais intimidade com Deus, que queira encontrar a voz de Deus, mas de qualquer forma, você já sabe que isso daqui é essencial.
Então, essa aqui é uma forma universal de Deus falar com a gente, através da palavra dele. Mas precisamos ter em conta que para a gente começar a entender, ter discernimento da palavra e tal, isso é uma busca diária. Às vezes a gente busca assim, Deus, não estou entendendo nada. Então pede discernimento, pede para Deus revelar clareza, te dar discernimento espiritual através da palavra. E quanto mais você lê, mais entendimento você vai estar tendo, mais vontade você vai estar tendo. Então, busque realmente na palavra de Deus. Outro ponto que Deus fala com a gente, é através de profecias. A palavra de Deus mesmo nos revela que antigamente tinha vários profetas e ainda existem vários profetas, né? Pessoas que Deus usa como instrumentos para nos entregar algo, para liberar uma palavra para a gente. Então, Deus fala com a gente através de profecias. Eu até tenho uma particularidade com Deus em relação a isso. Quando eu era criança, Deus falava comigo através de profecias, já entregou a gente para me revelar coisas. Porém, gente, depois, agora nessa fase que eu tô, Deus não fala mais comigo através de profecias. E é algo que a gente gosta muito porque a gente se sente, tipo, é realmente Deus falando comigo. Porém, temos que ter muito cuidado. Temos que ter muito cuidado porque também existem muitos falsos profetas que vão te entregar algo, você vai acreditar naquilo. Então precisa ter muito discernimento espiritual. Se alguém te entregar alguma coisa, você pergunta para Deus, Deus, é da tua vontade, pede uma confirmação, ou vê se aquilo ali te deu paz. E normalmente Deus nos dá paz quando é algo que vem dele. Então, vê se aquilo ali te traz algum tipo de conforto, mesmo que seja algo que vá contra o seu desejo, de certa forma você vai receber uma paz. Então, tente ter discernimento espiritual. Isso também você pede a Deus, que Ele com certeza vai estar te dando. Mas, voltando, né, ao foco, Deus fala com a gente através de pessoas, profetas. Então, é uma forma muito confortável de a gente ter. E, particularmente, teve um mês atrás, eu estava perguntando muito para Deus, eu estava pedindo algumas confirmações de algumas coisas. Eu estava pedindo para Deus falar comigo através de alguém. E aí, foi quando Deus falou comigo que a forma dele falar comigo é diferente. Que ele não ia falar através de profecias, que ele fala comigo através do meu quarto, através de oração, através de outros sinais, mas que profecias não era a forma dele falar comigo, comigo, tá, gente? Então, assim, depois de um tempo, eu não tô falando que eu sou melhor que vocês, não, mas depois de um tempo que você vai criando uma intimidade maior com Deus, você vai entendendo a forma que Deus fala com você, a forma que Ele quer falar com você. Eu conheço pessoas que recebem muitas palavras de Deus através de profecias. Várias pessoas chegam para ela para indicarem, para falar alguma coisa. Já comigo é de uma forma totalmente diferente. Então, tente entender como que Deus fala com você. E você precisa reconhecer a forma que Ele fala com você especificamente. Não quer dizer que Ele não pode chegar até mim falando através de alguém com profecias e tal. Mas eu sei que é mais raro isso acontecer, tá? Outro ponto que eu trouxe aqui são os sonhos e visões. Gente, os sonhos, as visões espirituais são coisas que estão escritas na Bíblia também. E que são dons espirituais, não vou entrar muito nesse contexto aqui, mas são dons que Deus nos dá, Deus nos revela. Então, muitas vezes Deus pode falar conosco através de sonhos. Tem pessoas que têm mais facilidade para ter sonhos, assim, que Deus vai falar de uma forma mais específica através de sonhos, através de visões espirituais. Eu já tive visões também, porém não é uma forma assim que Deus fala comigo várias vezes, assim, é mais quando eu tô em uma busca muito constante, em jejum, em oração e tal, aquela intimidade, não intimidade, porque nossa intimidade não depende só disso, mas quando eu tô, tipo, sabe, naquela entrega total, e aí Deus falou comigo já através de visões, sonhos também, Deus fala, então depende muito do agir dele na sua vida, né? Mas são outras formas que Deus fala com a gente. E temos que ter cuidado também, porque da mesma forma que Deus, que o Espírito Santo nos revela coisa através de sonhos, também tem o outro lado espiritual do inimigo que coloca coisas através de sonhos para querer nos confundir. Então você precisa ter um discernimento espiritual, gente. Realmente, tudo a gente precisa ter um discernimento espiritual, tudo a gente precisa ter uma intimidade com Deus para saber o que vem dele e o que não vem dele. Então, assim, não tem pra onde correr. Temos que ter intimidade com ele. É a forma mais clara de termos convicção daquilo que ele está falando com a gente. Então, porque da mesma forma que Deus fala com a gente, o inimigo vai estar tentando colocar coisa na nossa cabeça,
vai estar usando pessoas que não são usadas por Deus, vai estar adentrando nossos pensamentos, nossos sonhos. Então, é, tenta pensar sempre nessa paz que Deus te dá, se alguma coisa tem ligação com outra coisa, que a gente já vai ver mais pra frente também, essas coincidências, né? Então, mas resumindo é isso. Outro ponto que podemos ver são os sinais. Gente, aqui a gente já vê uma forma mais abrangente, assim, que é mais específica com cada filho. Né? Deus pode falar através de sinais como natureza. Se você tem muito contato com a natureza, se você é uma pessoa muito, sabe, que gosta de estar em contato com a natureza e tal, Deus vai falar com você através disso. Ontem eu estava chegando na igreja e ao abrir o portão eu vi uma mariposa no meu pé enquanto eu abri o portão, sabe? E eu olhei pra ela, eu fiquei um tempinho ali olhando pra ela. E aí eu senti aquela coisinha, mas aí depois deixei passar. E aí depois o Espírito Santo mostrou em mim, tipo, era ele, através daquela mariposa. E, e depois ele começou a falar coisas comigo relacionadas à mariposa, é, borboletas, né, que tem esse sentido de transição, quando sai do casulo, essa transformação. Então, assim, Deus usa coisas da natureza para falar com a gente. Teve uma época que Deus falava muito comigo em relação a cacto, um deserto que eu passei na minha vida, e que Deus queria me fazer florescer em meu deserto, e o cacto das flores. Então, assim, cada um vai ter uma experiência com Deus específica em relação à natureza. Eu amo o pôr do sol também, eu sinto muito Jesus ali, não é nem muito nascer do sol, mas o pôr do sol mexe comigo, fala comigo. Então, assim, cada um vai ter sua individualidade. Deus vai se revelar a você através da natureza. Aí você vai pedir, tipo, um pouco mais de amor a ele, uma experiência com ele. E ele vai, você só precisa estar sensível e entender que é Deus ali, entendeu? Você precisa estar nessa posição de querer estar atento a tudo. Porque às vezes a gente pode deixar passar alguma coisa que é Deus falando com a gente, que é Deus se mostrando presente. Semana passada eu fui um devocional na praia. Ao invés de fazer aqui no meu quarto, eu fui pra praia. E Deus falou bastante comigo, sabe? Contato com a natureza. Depois até aconteceu um negócio ali, chegou uma pessoa que pediu oração. Então, assim, Deus vai se revelar de várias formas. É, não se limite a algumas coisas. Deixe seu coração aberto para entender a forma que Deus fala contigo, né? Outro ponto aqui de sinais que eu posso trazer são as coincidências, sincronicidade. O mundo espiritual, gente, é muito assim. A gente às vezes acha que é coincidência, a gente acha que é sincronismo, mas às vezes, se a gente prestar atenção, é Deus falando com a gente. A gente lê uma palavra aqui e a gente vai assistir uma série ali e tá falando sobre aquilo, e a gente vai na igreja e tá falando aquilo também, e alguém no seu trabalho comentou uma frase, uma palavra que te remete àquilo que Deus falou com você. Então você vai vendo que tudo vai se encaixando, sabe? E é muito legal. Eu acho muito. Cara, Deus é muito perfeito, porque a gente vai vendo que, que ele age assim, sabe, na naturalidade, a gente só tem que estar atento. Mas que ele vai falando com a gente, às vezes, tipo, ele fala, a gente, poxa, Deus, vai me dar uma confirmação. Aí, através do nada, você tá na academia, aí você viu tal coisa, e Jesus tá falando com você, entendeu? Então você precisa estar naquele relacionamento ali com ele para poder entender o que ele tá falando. Mas Deus fala através de sincronicidade. E outra coisa que eu posso trazer através disso são as datas. Gente, Deus fala muito comigo em relação a datas. Muitas vezes Deus colocou uma data no meu coração e falava, até tal dia você precisa tomar tal posição, até tal dia tal coisa vai acontecer. E aí ele faz o nosso coração orar por aquilo para que aconteça realmente, Deus se revele naquela data. Eu já tive muitas experiências com Deus através de datas. Muitas vezes já vi vídeos também, gente aí no YouTube falando que Deus fala através de datas e realmente. Gente, Deus é um Deus muito ordenado. Ele gosta de organização, ele gosta dessas coisas de sincronicidade, sabe? Uma coisa vai levando a outra. Datas, que são coisas assim, específicas. Então, fique atento também se Deus quer falar contigo através de datas. Outro assunto, assim, outra forma que Deus fala com a gente é através de inclinação. Muitas vezes Deus vai inclinar o seu coração para uma coisa específica que você nem passava na sua cabeça, sabe? E aí aquilo vai martelando dentro de você. É, pode ter uma voz interior, né? Deus fala conosco através de uma voz interior, de uma consciência ou algo assim.
mas ele vai inclinando o teu coração para aquilo, sabe? Tem coisas que eu nunca pensei em fazer na minha vida e Deus inclinou meu coração para aquilo, para que se cumprisse algo que ele queria fazer através de mim, entendeu? Que ele queria me direcionar para tal coisa. Então, Deus vai inclinando o nosso coração ou que seja uma resposta que você quer ter, ou seja um direcionamento que ele quer te dar. Então, ele vai direcionando o nosso coração, inclinando o nosso coração para aquilo. Principalmente coisas, gente, que na nossa cabeça não faz sentido, mas que não para de martelar na nossa cabeça, sabe? Tem coisas que ficam, tipo, ali, até você fazer, até você agir, ou até você entender. Então, provavelmente é Deus falando com você. E essa inclinação, muitas vezes, vem através de convicção também. E aí Deus inclina seu coração e aí depois te dá uma convicção de que é aquilo, de que é realmente Deus, de que aquilo você tem realmente que fazer, de que você precisa seguir esse caminho. Então, através de convicções, Deus também fala com a gente. Inclinação, convicção. E essa inclinação, gente, vem também através de orações. Então, o ponto também aí sabemos que orações é uma conversa com Deus. Então, se você chegar ali para Deus e fala blá, 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 e pronto. Você não dá nem espaço para Deus responder, você não dá nem espaço para Deus querer guiar aquela oração, para o Espírito Santo guiar aquela oração. Muitas vezes Deus me responde através de orações. E a ti também, eu tenho certeza disso. Que quando ele inclina seu coração dentro de uma oração, às vezes você nem orar para aquilo. E aí o Espírito Santo começa a inclinar o seu coração para orar por aquilo, para declarar, ou para você ter um cuidado, sabe? Ele vai inclinando seu coração para orar por aquilo. Às vezes ali é Deus falando contigo uma resposta, essa inclinação que a gente já citou também vem através da oração. E a oração, como eu disse, é uma conversa com Deus. Então, converse com Deus, também dê um tempinho para ele falar, se ele quiser falar alguma coisa, fique em silêncio e deixe o Espírito Santo te encaminhar naquela oração também. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você através disso. Outro ponto, gente, que podemos trazer são as sensações. Sabe, quando você tem uma sensação de que algo vai acontecer, uma sensação de, de que tal coisa você ainda vai fazer aquilo na sua vida, ou de que Deus tem um propósito para você em cima daquilo. Talvez um sentimento, uma sensação, às vezes é Deus falando que vai acontecer aquilo, é te dando uma resposta, é te encaminhando para alguma coisa, e às vezes vai vir através de sensações. Eu já tive muitas sensações assim em relação a, a mês, tipo, um mês que Deus ia fazer algo e realmente tipo, ficava martelando na minha cabeça. E aí você vê que uma coisa vai ligando a outra. São convicções que vai juntando com sensações, e aí quando você vai ver, você realmente está ciente que aquilo ali é Deus falando com você. Então, se tem um sentimento que fica martelando em você, uma sensação que fica martelando em você, quando vem isso a mim, eu pergunto para Deus. Aí eu começo a orar intencionalmente por aquilo. É muito importante sermos intencionais nas nossas orações. Que a gente começa a buscar por aquilo, porque se não for realmente da vontade de Deus, ele vai começar a arrancar isso de dentro de você, essa convicção que você tinha, ou esse pensamento que estava martelando, ele vai mostrar que era mais algo seu, do seu coração, da sua cabeça. Mas aí se você começa a orar e aquilo continua a martelar em você de uma forma mais. Aí você começa a pedir confirmação em relação àquilo. Você começa a ser mais intencional em relação àquilo. E aí você vê que Deus vai te dar outras confirmações, vai te dar outros sinais em relação àquilo, e você vai ver que é realmente Deus falando com você. Outra forma de Deus falar com a gente é a voz audível. Eu acho que, gente, isso é bem raro, mas eu escutei uma vez só na minha vida, foi até recentemente, e eu tomei um susto. Eu, eu confesso que eu tomei um susto porque eu estava dormindo, e não foi uma frase, foi uma palavra que ele falou, e eu acordei, tipo assim, desesperada, sabe? Eu tomei um susto, era como se tivesse alguém dentro do meu quarto mesmo, numa voz grossa, falando comigo tal coisa. E ali eu vi, pela primeira vez eu tive essa experiência com Deus, de que Deus fala também com voz audível. Igual tem na passagem, né, Deus falando, Samuel, Samuel. Realmente, eu acho que é mais raro, mas Deus também fala dessa forma. E às vezes a gente até pode achar que a gente tá ficando louca, mas a gente tem certeza que foi Deus. E ó, como eu te falei, você vai ter convicção de que é Deus.
E aí nesse dia eu tive convicção de que era Deus, foi uma voz assim bem, foi alta, mas ao mesmo tempo suave, foi forte, e que me fez acordar, e quando eu olhei no quarto não tinha nada. E aí eu fiquei, caramba, e foi Deus, realmente. E, ai gente, é tão bonito, né, as formas que Deus fala, é muito interessante, né. Outro ponto aqui que podemos ver, para fechar esse vídeo, tá até bem grande, mas para vocês não saírem com nenhuma dúvida desse vídeo, que Deus fala através da nossa rotina. Eu até já citei aí, mas Deus fala através do trabalho, Deus fala através dos nossos afazeres em casa. A gente pode estar fazendo qualquer coisa, a gente não precisa estar sempre no secreto para Deus falar com a gente. Deus fala conosco através de várias formas, então Deus vai ligando uma coisa a outra, através de um louvor, você está varrendo casa, Deus fala contigo através de um louvor, através de uma pregação que você coloca enquanto você está em casa, através de pessoas no seu trabalho. Às vezes está pedindo uma confirmação e aí alguém fala alguma coisa assim que você fica, eita, pode ser Deus falando contigo. Você está no ônibus e vem uma reflexão, Deus te responde de forma ordinária também. Deus não precisa vir aqui para falar com você. Então, nos nossos dias, nos nossos afazeres, de forma ordinária, Deus fala com a gente. Só precisamos estar atentos. Eu vou já, gente, resumindo esse vídeo porque tá bem grande. Eu espero que você tenha ficado até o final para escutar isso. Mas espero que o Espírito Santo também tenha falado com vocês. E resumindo, assim, experiências, Deus já falou comigo de várias formas. E eu acho que a gente que precisa estar mais aberto. Porque às vezes a gente fala, Deus não tá falando comigo. Mas, gente, até no silêncio Deus fala. Deus já tratou coisas em mim, já me transformou em coisas através do silêncio. Eu falava, Deus, o Senhor me esqueceu, o Senhor não tá comigo. E aí, quando, sabe, dá aquela. A gente acalma um pouco, a gente vê que Deus estava falando com a gente, sim. A gente que estava com nossa voz estava muito mais alta, nossa voz da ansiedade, do medo, da preocupação, estava muito mais alta do que a voz de Deus. Mas Deus fala até em silêncio. Então eu espero assim que esse vídeo tenha falado com vocês, que Deus tenha falado com vocês e que vocês consigam sentir Deus através de pequenas coisas, escutar a voz dele através de pequenas coisas, através dessa rotina, e que você esteja aberto, que peça discernimento, que peça sensibilidade à voz dele, peça experiências com ele, que eu tenho certeza que Deus está aí do seu lado para te dar respostas, para falar com você, para viver, gente, o principal, para viver uma vida de comunhão, de relacionamento com ele, que é onde a gente encontra todos esses sinais, todas essas respostas, todas essas formas dele falar. E pergunte para ele qual é a forma que ele gosta de falar com você. Gente, Deus fala muito comigo através de vídeos. Eu sei que muitas vezes a gente se pega muito vendo vídeos no YouTube, respostas, mas Deus fala muito comigo através de vídeos, através de pessoas, assim, através de vídeos, pregações, ou até mesmo, assim, vídeos de pessoas que, acho que passou uma moto, ficou bem alto, mas até mesmo vídeos de pessoas que têm reflexões, sabe? Às vezes eu faço uma pergunta para Deus, e aí tem um vídeo que Deus vai e fala, Deus fala muito comigo através de vídeos, de sensações, sabe? Inclinações do meu coração para alguma coisa específica também, eu falo. E natureza. Então, pergunte a Deus qual é a forma que ele gosta de falar com você. E aproveite essa jornada escutando a voz dele. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui embaixo no comentário. Não esqueçam de curtir, compartilhar esse vídeo, fazer parte daqui do canal. E é isso, espero vocês no próximo vídeo.